Olá, meu nome é Renata Rothbart, eu sou sócia do time de Life Sciences e Saúde do Machado Meyer. Hoje nós estamos aqui no State, que é um hub de inovação e do qual o Machado Meyer faz parte através do projeto LEAD, para estar próximo dos investidores, dos empreendedores e empreendedoras que estão pensando em soluções inovadoras. O nosso papo hoje é sobre saúde digital. A ideia é trazer uma abordagem muito prática dos pontos que a gente vem conversando com os nossos clientes na estruturação de modelos de negócio que utilizam, tecnologias de uma forma aplicada ao setor de saúde. Eu estou aqui com as minhas sócias, Manuela Lisboa, do time de Corporate M&A e Venture Capital, a Juliana Bruzio, sócia do time de Proteção de Dados e Tecnologia, e Caroline Marques, sócia do nosso time de Trabalhista. Bom, o nosso tema hoje, como eu disse, é saúde digital. A ideia é realmente a gente ter um bate-papo multidisciplinar dos principais elementos, os principais aspectos que a gente traz para os nossos clientes, sejam empreendedores, sejam investidores, quando a gente está pensando junto num modelo de negócio que tenha esse componente de saúde digital. Isso não é um conceito fixo, mas de uma forma geral, a saúde digital pode ser definida como aplicação de ferramentas tecnológicas de informação e de comunicação em processos do sistema de saúde, seja na pesquisa e desenvolvimento, que é algo super inerente, a esse setor, seja na assistência, então a prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, anticoncepção, seja na gestão administrativa, dos estabelecimentos hospitalares ou mesmo nas políticas públicas de saúde. E isso tudo traz uma série de desafios, porque a gente tem um setor que é bastante fragmentado em termos de número de stakeholders e número de autoridades regulando de alguma forma esse setor, e a gente vê que esse processo de transformação, de um setor de saúde analógico para o digital traz uma série de mudanças que são necessárias, seja de comportamento dos stakeholders, seja de adaptação, de atualização das regulações, das legislações aplicáveis a esse setor, para que a tecnologia de fato possa ter um papel positivo, e possa ser utilizada de uma forma adequada, gerando segurança não só para os pacientes, para os profissionais de saúde, para as empresas de uma forma geral. E quando a gente fala de saúde digital, não tem como a gente não falar sobre privacidade de dados de saúde, Eu gosto sempre de comentar que não tem como a gente ter saúde digital, Ju, sem abrir mão de uma parte da nossa privacidade, porque é justamente esse processamento integrado de dados de saúde em larga escala que começa a gerar uma série de insights e começa a permitir que as empresas e os sistemas de saúde, de uma forma geral, possam utilizar esse conhecimento todo em prol do paciente, em prol desse sistema de saúde. Então, começando por você, Ju, o que você tem visto, Ju, no que diz respeito às discussões de inteligência artificial? Primeiro, de uma forma geral, acho que no mundo afora, a gente não tem ainda um marco regulatório aqui no Brasil, mas com certeza teremos em algum momento, porque acho que a gente está todo mundo na mesma página que de alguma forma isso vai ter que ser regulado. Então, conta um pouco para a gente do que você tem visto, quais são os benchmarks que você acha que valeriam a pena os legisladores brasileiros avaliarem. Obrigada, Renata, é um prazer. Primeiro quero agradecer estar aqui com as minhas sócias, a Manu, a Carol, você. É bacana que você trouxe na pergunta duas questões que estão realmente muito ligadas, Elas são indissociáveis, que é a questão de IA e a questão de privacidade, que são dados. A inteligência artificial sem dados, ela é vazia, ela não serve para nada. Então, aqui a gente está falando de dados de saúde, dados ligados a esse universo de pesquisas clínicas, de aplicações terapêuticas, novos medicamentos. E o primeiro ponto que a gente tem que colocar, que é sabido já por todos que atuam tão próximos dessa área, é que a lei de 2018, a LGPD, classifica esse tipo de dado como um dado sensível. Então, a gente tem um olhar feito pelo legislador que vai colocar mais limites nesse compartilhamento, nessa captura de dados. Isso não significa, porém, como alguns podem pensar, que é um setor engessado. Pelo contrário, nós temos muitos negócios, muitos investimentos,
muitos novos modelos, inclusive em prol da sociedade, porque não há um indivíduo que não dependa, né, de soluções de saúde, todos temos a vida e precisamos cuidar dela. Então, ainda bem que não é engessado, porque, muito embora nós tenhamos uma via mais estreita, em qual base legal eu vou colocar como justificativa? Nesse caso de dados de saúde, eu não posso usar o legítimo interesse, mas há outras bases legais que podem ser utilizadas. Nós temos modelos de negócio que usam o Medical Data as a Service, e isso é possível. Nós temos a telemedicina, que ela foi extremamente aumentada no período pandêmico. Ela também lida com compartilhamento de dados. Nós temos as próprias pesquisas e investigações, que pode parecer um paradoxo, né? Porque, por um lado, eu tenho todo um cuidado de compartilhamento. E a pesquisa depende de compartilhamento, é assim que se faz ciência. Então, há também caminhos aqui na lei que permitem acontecer, ainda bem, a pesquisa nesse setor. Tudo isso para falar da inteligência artificial. Então, agora, a gente está num momento, no mundo, no Brasil e no mundo, a gente está acompanhando na Europa o AI Act, que fala de saúde, já vou comentar. A gente está acompanhando no Brasil o PL 2338, que fala de IA e também trata de saúde, já vou comentar. E a gente está acompanhando os Estados Unidos também aí tratando do assunto. De modo geral, a gente tem aqui algumas coisas que podem ser apanhadas, a grosso modo. Então, vamos lá. Europa, tradicionalmente, ela regula, né? Então, ela não tem um investimento na tecnologia em si. Você não vê grandes atores aí encabeçando as tecnologias de IA e também IA em health, mas você vê lá um corpo muito maduro, muito debruçado e irregular. Então, está vindo aí para ser aprovado e efetivado o texto, que até já vazou, sobre inteligência artificial, e tem lá os pontos de saúde, dizendo o seguinte: a classificação por risco é um modelo europeu. Então, que é muito parecido, inclusive, com a própria dinâmica de produtos para a saúde de uma forma geral. Se você olha a regra, por exemplo, de produtos para a saúde, né, agora a terminologia correta, equipamentos médicos, você tem lá classe 1, 2, 3 e 4. Quanto maior for a classe, maior, alegadamente, seria o risco e, portanto, maior é o escrutínio, maior é a necessidade de validação, de documentos. Então, nesse sentido, é muito interessante ver como essa lógica também está se aplicando para IA, né? Exatamente, porque é o racional, né? Se tem mais risco, tem que ter mais cuidado. Né? Isso se aplica em vários segmentos e também no legislativo, que, aliás, foi um modelo trazido para o Brasil. E eu já vou falar. Então, lá é colocado como até proibido alguns usos que podem ser feitos na parte de saúde. Mas vamos falar aqui do Brasil, que é o que nos interessa mais hoje. Então, o PL 2338, que há notícias aí que ele vai andar agora com mais rapidez, tem uma sinalização de poder ser aprovado esse ano, e aí vai trazer impacto no mercado, ele, seguindo exatamente como você falou, tanto o AI Act como na tua área e na regulação dos devices médicos, segue o panorama de classificação de risco. E ele coloca como risco excessivo, e aí ele proíbe, né? Então, quando é alto risco, pode usar. Risco excessivo está proibido. E ele fala o seguinte: o que é um risco excessivo? A IA que empregue técnicas subliminares que tenham por objeto ou por efeito induzir a pessoa a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde ou à segurança. Então, olhando a saúde como uma esfera de proteção muito importante para o indivíduo, há essa proibição. E aqui entra a questão do neurodireito, que a gente tem uma proposta de emenda constitucional do ano passado, que é a 29, que fala, né, que o direito fundamental também abrange a integridade mental. Então, aí a gente sabe que a sofisticação dos algoritmos podem levar um ser humano, de forma subliminar, a ter determinadas escolhas ou tirar, né, a sua autonomia, que é um dos direitos mais caros a todos. Um outro exemplo dessa proibição é usar uma IA que vai alucinar
né? Alucinar é um termo que já ficou aí cunhado, que é quando ela erra, né? Que quando ela traz uma coisa fora do que ela devia, ela vai alucinar. Então, uma aplicação de IA que está atendendo um paciente, de repente começa a falar que pela voz, pela imagem, pelo comportamento, está com labirintite, não tem nada a ver com labirintite, né? Então, tudo isso ainda, lógico, é um texto num PL, tudo isso ainda vai ter muita discussão, é importante ouvir todo mundo, principalmente os que entendem da tecnologia e das questões médicas. E aí, Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem um panorama diferente. Ele é horizontal. Ele não... Na verdade, desculpe, o Brasil é horizontal, como na Europa, né? Ele passa uma linha transversal. Os Estados Unidos, não, ele verticaliza. Então, a IA, como que ela é regulada? Ela já está regulada nos estados, em 25 estados, cerca de 25 estados. Eles regulam pelo lado de contratação, eles regulam pelo lado do consumidor, pelo lado da privacidade, que é o principal, e regulam pelo lado de insurance, seguros, e pelo lado da saúde, né? Como você bem sabe. Mas sabe que um dos pontos que me chamou a atenção na última versão desse PL que a gente está discutindo aqui no Brasil, e acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, que foi justamente nessa questão da classificação de risco. Pelo que eu entendi, tudo que fosse relacionado à saúde, daí saúde ficou uma coisa super genérica ali, seria considerado alto risco. E eu, pessoalmente, tenho dúvidas se, assim, é literalmente tudo em saúde que deveria ser considerado em alto risco, ou se a gente consegue, justamente nessa dinâmica de classificação, ter situações em que, por exemplo, um algoritmo que vai ser utilizado para fins administrativos, o agendamento, né, uma aplicação que não seja de fato clínica, eu entenderia que a gente poderia eventualmente ter uma classificação de risco, um escrutínio menor. Agora, o que de fato vai ser utilizado para suportar um profissional de saúde numa tomada de decisão clínica... Um diagnóstico. Exatamente. Né? Aí, de fato, isso eu estou falando porque casa muito com a própria visão que a Anvisa tem sobre esse tema, né? Quando ela regula softwares médicos, a gente tem visto que os softwares têm recaído normalmente na classe 1, classe 2, classe 3 é possível, classe 4 a gente ainda não viu nada recente. Mas o importante é que a gente consiga trazer essa previsibilidade, consiga trazer regras que preservem os direitos, né, que a gente pretende preservar, mas sem necessariamente criar uma burocracia, criar uma barreira que seja intransponível, né, para os empreendedores e para as empreendedoras. Concordo totalmente com você, Rê. E veja que interessante, né, teu exemplo. Mas teu exemplo é um exemplo vertical, Anvisa. Então, você tem aí um perímetro especializado, de modo que eles já conseguem fazer essas diferenças. Quando a gente está tratando de uma regulação, de uma legislação horizontal, a gente vê que falta você comparar algumas situações. E aí vamos só deixar claro, né? Então eu falei da proibição quando é risco excessivo, como esse exemplo que eu li aqui, e como você disse, o resto de saúde está em alto risco. Mas e aí, um marca-passo que tem IA vai ser a mesma coisa do que uma aplicação que está lá diante de um paciente dando diagnóstico? Parece que não. Mas são os modelos que a gente segue, que todos têm as vantagens e as desvantagens. Nesse horizontal, a gente ainda não conseguiu e talvez nem consiga. Então, mesmo que o PL avance assim, infelizmente não se consiga detalhar mais nesse setor, que deveria, tá? Deixa claro aqui, compartilho da tua opinião, é para ser celebrado, porque é um começo e a gente segue um modelo horizontal, porque a gente tem essa experiência e inspiração europeia. Porém, o que a lei fala, traz, já que é muito importante, aqui diz respeito, juntam as áreas, né, do escritório full service aqui na entrega do serviço. Porque a lei muito bem coloca que quando for alto risco, saúde, você tem que aplicar uma governança. No escrutínio que você acabou de mencionar, é uma questão de proporcionalidade, muito risco, muito mais atenção e cuidado. E o que é essa governança? É você fazer uma avaliação de impacto algorítmico, né? Então, é um assessment que você vai fazer calculando o risco, para você ter uma accountability, para você ter uma responsabilidade, uma diligência demonstrada. E você vai ter que, então, ter também uma governança que ampare a introdução desse nova aplicação. Até para fins de dados obtidos através de inteligência artificial para desenvolvimento de curas,
e doenças e investimentos em pesquisa, porque isso me lembra muito o livro The Immortal Life of Henrietta Lacks. Eu amei esse livro! É muito bom. E acho que para quem Nossa, fica a maravilhoso dica esse para livro. quem quer falar um pouco sobre privacidade de dados, inteligência artificial, para o uso realmente de desenvolvimento de pesquisas e investimento em pesquisa, esse é um marco muito relevante para os Estados Unidos em termos de desenvolvimento. Para quem não sabe, a primeira vez que se reproduziu células fora de um corpo humano foi o da Henrietta Lacks, que foi chamado de HeLa, e todo mundo aprendia na faculdade de medicina. HeLa. Que tem milhares de patentes. Que tem milhares de patentes, e as células dela viajou o mundo todo, né? E com base nela, muitas doenças sobre o câncer foram diagnosticadas e também tratadas, né? E o livro, ele traz uma perspectiva sobre a família na questão da privacidade, realmente, né? E discute-se dentro do livro até qual é o limite da possibilidade de você fazer um pouco ali um balanço entre privacidade versus a humanidade na sua pesquisa e os dados e tudo mais. Então, para quem nunca leu, super legal, tem tudo a ver também aqui com a conversa. E é super interessante porque uma das perspectivas que o livro traz é justamente o fato de que a Henrietta, né, a HeLa, que deu origem a essas células que geraram milhões, né, que proporcionaram uma série de descobertas científicas, ela mesma nunca soube que essas células tinham sido extraídas e que foram utilizadas para essa outra finalidade, não deixa de ser uma finalidade secundária aqui das células, né, que é uma discussão que a gente vê acontecendo muito quando fala de dados de saúde, e a família também não soube, né? E não participou dos ganhos que essas células tiveram no seu desenvolvimento. Exatamente. Mas também uma discussão muito profunda sobre o quanto proteger os dados e a privacidade e a utilização da inteligência artificial. Na época, obviamente, do HeLa, não se tratava da inteligência artificial, mas se tratava da proteção de dados. E acho que quando a gente fala de saúde, a gente trata também do IA dentro da proteção de dados, como da saúde, não só sobre um diagnóstico errado, né? Ou de uma alucinação, ou alguma coisa assim. Mas ele trata muito sobre a questão do investimento em saúde. Até quanto essa proteção pode evitar que se faça um investimento muito grande em saúde, porque eu tenho determinados limitadores. Com certeza. Teorizaram já e deram o nome de dilema de Collingridge, que é exatamente esse paradoxo. E você veja o exemplo que você está pegando, como ele ensina aqui. Os Estados Unidos, lá você pode fazer patente de ratos imunes a carcinoma. No Brasil, a nossa lei, ela impede patente de qualquer forma de vida, senão micro-organismos transgênicos que não do mundo animal e do mundo vegetal. Então, você tem aí um embate que você vê realmente mercados e locais que estão em ponta em pesquisa, porque a regulação, ela é importante, mas ela também pode atrapalhar. Esse dilema de Collingridge, que foi teorizado, ele fala exatamente isso. É o dilema, se eu regular muito rápido algo novo que está vindo, e o novo sempre pode abalar estruturas, traz empolgação, exaltação, mas também traz medo, você modifica agentes econômicos do mercado, dos seus locais já mais acomodados. Se eu regulo rápido, eu posso impedir a pesquisa, eu posso impedir o próprio desenvolvimento da tecnologia. De outro lado, se eu não regulo, eu posso deixar que o mercado acabe se moldando e se cristalizando, e aí acabando que não vai olhar para alguns direitos que são importantes por causa do nosso Estado democrático de direito. E os riscos vão ser maiores do que os benefícios, né? Eu acho que essa discussão em saúde sempre acontece. E a gente... Não é fácil a resposta, né, Rê? Exato, ninguém tem aquela resposta de melhor. Caso a caso, É ótimo. Faz uma excelente reflexão de Muito, uma situação real, de um desenvolvimento de pesquisa importantíssimo, que colocou o nosso patamar de cura de câncer num outro nível, mas que, de fato, e outras doenças também. Exatamente, teve, né, a cura do HIV com base nessas células da HeLa, mas, inclusive, a que preço, né? A que preço? Mas por quê? Porque
talvez não tivesse nenhuma regulação. E lá, talvez o nome dela pudesse ter sido protegido. Porque essa discussão também se entra dentro do livro, né? Até de uma forma errada, porque acho que o nome dela no hospital estava de outra forma. E outra coisa também, que o livro trata muito bacana também, a proteção de comunidades que são mais vulneráveis. Por quê? Porque eles eram negros, americanos, que só Hopkins tratava porque eles não tinham a possibilidade de se tratar em um hospital de pessoas brancas. Então, acho que é muito legal realmente essa questão da gente fazer a regulação, mas, de fato, sempre, talvez, não sei se para e passo, mas isso é uma discussão que a gente pode tem que até trazer todo mundo para a mesa. E eu só queria fazer um parênteses aqui, você falou da palavra discriminação, eu queria deixar isso bem claro, que esse é um dos grandes pontos quando a gente fala de IA e saúde, e é uma preocupação... O bias, né? O bias viés. é uma preocupação dos Estados Unidos, é uma preocupação da Europa, é uma preocupação no Brasil. Então, não ter discriminação, porque o viés, o bias, está muito presente nas questões algorítmicas. Por isso entra a governança. A gente não vai aprofundar nisso, a gente pode em outro momento fazer, mas a governança não é só o relatório de impacto algorítmico, mas é toda essa preparação do uso da IA responsável, cumprir o fairness, ter o centro no humano para que não traga nenhum malefício. São vários os princípios que orbitam em torno da tecnologia e que remontam ao design, ao default, né? Até desde quem são os programadores que estão fazendo isso. Muito legal, Ju. Eu acho que a gente sempre costuma dizer que a inovação ela chega antes da regulação como sendo algo negativo, mas acho que a gente está concluindo que, na verdade, é algo positivo, é algo que a gente precisa encorajar. O desafio aqui é em relação ao timing, né? Qual é a melhor hora de regular, o que a gente de fato quer preservar, como é que a gente garante que os riscos sejam menores do que os benefícios e que os riscos ou os danos possam ser controlados, possam ser, de alguma forma, corrigidos ao longo desse período. E aí, quando a gente fala de governança... Desculpa, e uma dica prática, né? A gente, o empresário, alguém que está investindo nisso, está agora no âmbito do Open Health, que envolve muito IA e dados. Ele está lá esperando aprovar o PL, esperando alguma regulação da Anvisa que está para sair. Na verdade, é uma questão de governança boa prática que ele assegura o negócio e que aí vai dar muita base para o que a Manu vai vir falar, de ter mais chance de ter um investimento e tudo mais, né? Então, isso de regulação é um recorte importante em termos de enforcement, mas nada impede, né, que o empresário ele tenha uma atitude sem advir da lei, mas da própria boa prática, até porque ele lida com saúde. E governança é feito por pessoas, né, Carol? Então, passando já a bola para você, quais são os desafios que você tem visto em termos de formatar relações trabalhistas para empresas que estão no early stage? Quais são as preocupações que você tem visto, tanto do lado dos empreendedores quanto dos investidores? Eu acho que, assim, aqui no Brasil, e aí falando também já de regulação e os desafios, né? A gente trata tudo igual, né? A pessoa pode ser um micro, ela pode ser uma empresa de anos, já constituída, com 5.000 empregados. A legislação trabalhista, ela olha muito exclusivamente sobre a proteção do trabalhador. E uma proteção muito acima de qualquer outras questões sociais necessárias e tudo mais. A gente já passou aí por algumas tentativas de flexibilização da legislação em termos principalmente de carteira de trabalho, né, que é o que traz o maior custo para o empresário. Imagina no early stage você ter um custo gigante como se você fosse uma empresa que já está ali constituída, né? Então, eu acho que o maior desafio é a formatação do modelo de relação de trabalho, né? Então, se nós vamos ser seletista e eu não tenho, talvez, ainda uma estruturação de negócios capaz de sustentar um seletista, não tenha faturamento, ainda não tenha dinheiro suficiente para isso. Ainda não levantou investimento, ainda estou indo atrás. E se eu uso, por exemplo, uma pessoa jurídica e quais são os limites da utilização da pessoa jurídica, né? Nós já avançamos bastante. Em 2017, quando a gente teve a reforma trabalhista, também veio junto, poucos meses antes, a lei de terceirização. Então, ela permite
uma contratação de pessoa jurídica com mais segurança, porque antigamente era regulada por uma súmula, né, do Tribunal Superior do Trabalho, em que era extremamente restrita a contratação e muito subjetiva, né, que tratava de questões de atividade fim e atividade meio. Hoje em dia, acho que a gente já pode ir por esse caminho, mas ele traz o desafio que é, na minha visão, a rotina, que eu acho que isso é o mais difícil de se cuidar da relação de trabalho. A relação de trabalho, ela é do minuto ao minuto. Qualquer interação entre seres humanos faz uma mudança da mínima de fato que torna a máxima do direito, né? A gente sempre fala aquilo, uma alteração, uma mínima de fato faz uma máxima de direito, né? Ou seja, por isso que é super importante cuidar da rotina, mas ela também acaba trazendo outros desafios. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, proteção de informação, até porque o segredo do negócio, numa situação que a gente está falando de uma empresa que está se iniciando, entrando numa área de tecnologia, numa área de saúde, desenvolvendo um algoritmo, ou na área de saúde, desenvolvendo algum tipo ou de ferramenta, ou de metodologia, ou de medicamento, ou o que quer que seja, é muito importante essa proteção de dados. Até porque nem tudo é protegido por patente, ou, né? Exatamente. Acho que tem, quando a gente fala ali de contratar, por exemplo, um time de tecnologia, você tem uma série de preocupações em relação a preservar a titularidade daquele código-fonte, daquele software que você está criando, né? E quando a gente fala de uma contratação seletista, a gente já tem essa proteção muito clara, porque a lei trabalhista, ela protege a empresa no sentido de que o empregado desenvolve dentro da empresa, com as ferramentas da empresa, sob uma orientação da empresa, pertence à empresa, né? Que tudo que ela tem de conhecimento de negócios dentro da empresa é da empresa. Ela não pode passar informação por fora, ela não pode criar uma concorrência. Então, dentro da legislação trabalhista, eu já tenho essas situações. Agora, imagina o desafio quando você vai fazer uma contratação fora da legislação trabalhista e que daí você tem o desenvolvimento intelectual, então você tem a propriedade intelectual, o que é o negócio da PJ que você contratou e o que é o seu negócio, como que se regula isso, né? Então, aí a gente sempre fala sobre formatação de cláusulas para tentativa de melhor proteção. A gente já sabe também que na questão trabalhista tem sido cada vez mais comum a gente conseguir a tutela do judiciário trabalhista para evitar o vazamento de informações, inclusive com buscas e apreensão. A Juliana, a gente trabalha bastante juntas nessa questão. Então, qualquer situação que a gente identifique um vazamento de uma informação... Que não precisa ser necessariamente de vazamento de um dado pessoal, né? Não, uma informação estratégica. Uma informação estratégica da empresa. Quer dizer, ativo da empresa. Ativo da empresa. Aquilo lá é segredo de negócio, aquilo lá posiciona a empresa no mercado, aquilo pode criar uma concorrência se for para um outro competidor, uma concorrência desleal, tanto do ponto de vista trabalhista quanto do ponto de vista civil. Então, a gente aqui tem atuado bastante nessas questões relacionadas ao empregado. Com relação a uma contratação fora da regra empregatícia, a gente vai precisar realmente ter uma documentação muito robusta sobre os processos que estão sendo criados pelaquela empresa, em que momento aqueles processos foram criados pela empresa, e um contrato que venha posterior disso, introduzindo aquele trabalho e garantindo que aquelas informações todas desenvolvidas. E aí, dependendo do que for, a gente vai ter que falar sobre cessão de propriedade intelectual, se cabe, se não cabe, onde corre o risco. Mas eu acho que é muito importante ter bastante cuidado com relação a isso. Então, se eu pudesse dizer, olha só o desafio dessas empresas. Primeiro é um modelo de contratação. O modelo mais custoso traz um pouco mais de proteção quando a gente fala sobre propriedade intelectual, questão de concorrência desleal, vazamento de dados, porque você já tem a proteção da Justiça do Trabalho sobre isso. Mas quando você olha pelo outro lado, ela é custosa, né? E aí eu vou ter que ir para uma outra área que talvez traga um pouco de risco trabalhista se eu não tiver uma boa governança, e também traz um pouco de risco com relação ao que é a propriedade intelectual, para quem que serve, de quem é. Rê, posso fazer uma pergunta aqui para a Carol? Em IA, um dos grandes gargalos que a gente tem
hoje, que inclusive é uma questão que extrapola o privado, é uma questão de política pública, é a falta de pessoas preparadas, né? E a gente perde muito para empresas estrangeiras que levam, de fato, os grandes cérebros, porque tem um pagamento maior de bolsas para, então, estudar fora e já fica no mercado fora. Então, o que que eu vejo? Alguns clientes, eles reclamam bastante. Há um problema de retenção, porque tem pouca gente. E aí eles falam, Juliana, olha, eu estava aqui pagando um programador aqui para os algoritmos, criar essa aplicação de IA, pagava X, já um bom salário, mas veio uma empresa que está levando ele por 2x, e está levando 5 dos meus programadores por 2x. Isso é uma questão jurídica, é uma questão que eu posso levar para frente. O que que eu faço com isso? Porque essa, Carol, é uma grande realidade. É a oferta e demanda, né? Você tem poucos no Brasil, muitos saindo, você falta aí, sem falar da pesquisa e tudo mais, você falta a formação e a retenção de pessoas. Aí vai ter essa briga feia mesmo de mercado, como fica? O que a gente tem feito bastante, primeiro, são as questões de non-compete, né? E aí, por exemplo, a questão trabalhista ajuda bastante numa questão de non-compete. Então, você vê, é mais custosa, mas ela também traz um pouco mais de proteção, porque daí o non-compete não vai ficar 2x para o cara receber lá fora. Ele vai ter que pagar muito mais, ou porque ele vai ter que devolver esse non-compete, ou porque ele vai ter que indenizar, ou porque você estabeleceu alguma multa. Mas também não vejo o problema de você ter um non-compete entre pessoas jurídicas. Você pode, eventualmente, exigir uma determinada exclusividade. A gente aqui tem alguns clientes que falam, não, no meu ramo eu quero uma exclusividade de atendimento do Machado Meyer. Então, assim, não vejo uma impossibilidade, né? A depender do assunto e do mercado, eu acho que é possível. O que eu acho que falta é um pouco, como o empreendedor, ele tem a ideia e ele vai colocar e ele vai nascer aquela ideia começa a se desenvolver muito antes até mesmo dele ver um propósito organizacional, a não ser que eu já tenha uma pessoa que tem por capacidade, desenvolvimento de novos negócios, né? Porque já vendeu seus anteriores, a gente já começa a enxergar pessoas nesse sentido, né? Já bem preparadas para o mundo do negócio para entender todas essas questões. Então, aí, aproveitando mais um momento dicas, né? Acho que desde o início, a gente já pensar aqui como que vai ser a forma de contratação, quais são as proteções que são necessárias, o que que eu preciso fazer para ter essas proteções necessárias, e acho que sempre pensando em questão concorrencial, propriedade do desenvolvimento que está sendo feito ali, né? E vazamento de dados. Então, acho que tudo isso faz parte aí do pacote necessário para quem está focado num novo negócio de inovação. E, Carol, só aproveitando o gancho aqui, trazendo um pouquinho para a minha área de Venture Capital. Acho que todas essas dicas que você deu realmente são valiosas para o empreendedor, para o fundador da startup, tanto na condução do negócio dele, na proteção do seu próprio ativo, quanto sob a perspectiva daquele que está interessado em captar investimento. Porque todos esses cuidados e essas boas práticas trazem valor para o negócio e vão ajudá-lo nesse momento futuro, tanto do ponto de vista da agilidade de captação, na medida em que ele mostra que ele está com a casa em ordem, quanto do ponto de vista da geração de valor e melhora de valuation e impactos positivos para o empreendedor e para o negócio de forma geral. A gente lembra do filme Facebook, né? De quem que era? Né? Na verdade, eu tô lá na sala da minha casa fazendo um programa, chamo alguém para me ajudar, vem cá, e uma hora eu vou discutir de quem que é a ideia. A questão da propriedade intelectual, ainda que no contexto de investimentos de VC, o processo de auditoria legal para conhecimento do ativo seja mais restrito, né, pela própria, às vezes, natureza do negócio que acabou de começar, enfim, não é uma auditoria, às vezes, tão profunda, tão extensa, pelo tempo e custo envolvido, mas é uma auditoria que tem como foco central a propriedade intelectual e o time envolvido do negócio. Eu acho que tem um pouco isso também, né, Manu? Às vezes você não está ali investindo, de fato, naquela ideia, porque aquela ideia não é o final da jornada. Exato, né? Você tá é o time, exatamente. Acreditando que ele vai conseguir se adaptar às condições do mercado, que ele vai conseguir inovar, vai ser resiliente, vai... acho que isso é muito interessante, né, quando a gente olha sobre a ótica de investimento e falando um pouco da questão do risco, né, Carol?
eu sempre faço uma brincadeira com os clientes. Eu falo que eu nunca disse para um cliente que não dá para fazer uma coisa, assim, que é proibido. Eu falo, eu tenho o papel de te mostrar quais são os caminhos, quais são os mitigadores e quais são os riscos. Quem vai tomar esse risco é o empreendedor, o investidor, quem está com a caneta na mão. Então, eu acho que isso mostra que existem vários caminhos possíveis, né? E para o empreendedor, ele já assumiu que ele vai ter um risco. Você concorda? A hora que você está começando a sua empresa, tudo eu sempre falo, zero risco é não fazer. Porque no mínimo, o investimento dele inicial de tempo, pouco dinheiro do bolso, isso já está dentro do pacote de risco, né? Então, não ir além, talvez seja trazer o negócio a um fracasso. Mas eu acho que tem aqui algumas medidas, né, para que você adote, avalie, para que você tome proteções adicionais. O importante é sempre estar avaliando qual é o risco daquele momento, daquela divulgação, daquela informação, daquela pessoa que está se juntando. Contínuo, né? É contínuo, não dá para você sentar. E o negócio é orgânico, você quer mais uma rodada de investimento, você quer outra rodada de investimento, o negócio que era desse tamanho se tornou desse. Abriu-se outro caminho ao longo da sua pesquisa, ao longo do seu desenvolvimento. Ou aquele risco, você tá ciente, né, de que você vai correr por um determinado período, você vai mitigar do jeito. Eu acho que a beleza um pouco desse ecossistema tá nisso, né? Senão a pessoa teria feito outro caminho, outra escolha, vai procurar outro investimento. Vai procurar outro investimento, tem investimento com menor risco. É inerente a esse tipo de ativo. Ensina, né? A gente tá super geek aqui, a gente já indicou um livro, já indicou um filme, a gente já Próxima tá aqui, música. a próxima... Mas a gente está aqui realmente falando disso, né? A vida ensina. Então, se você faz uma avaliação contínua para saber onde está seu risco, ainda que você não consiga mitigar ele 100%, você pelo menos consegue monitorá-lo. Você faz uma gestão do risco, né? Que é uma palavra aí que vem de muito tempo. E fazendo aqui uma adição com o que a Manu falou, a gente trabalha muito em due diligence, nesses casos de investimento. Essa questão da propriedade intelectual é muito importante, né? Hoje, o que tem mais valor é a propriedade intelectual, deixou de ser, por via de regra, o tangível, o restante. E aí, a importância nos dias de hoje, não fazer aquela due diligence padrão, que é olhar a cadeia de titularidade, por exemplo. Hoje, uma due diligence em PI vai muito além dessa questão. Vai, por exemplo, olhar quem é a equipe que está em torno, se você tem um non-compete, se você tem um garden leave, se eventualmente essa pessoa tem aí uma sinalização de risco, porque ela teria levado do ex-empregador dela um pedaço do código-fonte. Então, é um olhar muito mais holístico que deixou de ser a due diligence que a gente fazia há 10, 15 anos atrás. Às vezes a cadeia de titularidade está lá perfeitinha. O software, por mais que não seja obrigatório, pode estar lá, registrado no INPI, o contrato assinado. Aliás, falando que em software, a lei já traz uma sinalização. O software é da empresa. Então, se fosse no Brasil, por exemplo, o Facebook, quem escreve o software, se estiver escrevendo numa relação de trabalho ou numa relação de contrato, de prestação de serviço, o artigo 4º da lei é muito cristalino. Pertence a quem contrata, pertence ao empregador, salvo disposição em contrário. Então, já é um baita aí sinalizador de solução. Mas é isso, tem que olhar hoje para todo esse conjunto, para depois, quando a Manu entrar com a parte dela, trazer uma segurança muito maior, porque depois das 6 meses, ele vai receber uma notificação do concorrente dizendo, olha, você está trabalhando com propriedade intelectual minha por conta de tal pessoa. Se não receber, uma busca e apreensão. E esse tipo de discussão geralmente surge no contexto ou após um grande investimento, trazendo o exemplo do Facebook que a Carol trouxe anteriormente, né? A controvérsia só surgiu a partir do momento que todos realizaram o grande valor que aquele ativo tinha. Então, para evitar que nesse momento tão importante a gente tenha esse tipo de discussão, de controvérsia. E daí eu acho que aqui tem uma pergunta para você, Manu. Na sua visão aí de experiência de muitos anos fazendo M&A, fazendo Venture Capital, e é engraçado que Venture Capital é um investimento de risco por essência, né, por natureza. Mas a gente vê como, no Brasil especificamente, o investimento
de venture capital em saúde ainda precisa de um punch, né? A gente teve um crescimento explosivo durante o período de pandemia, depois a gente teve no ano passado um momento de correção, mas acho que eu vejo de uma forma geral os investidores ainda entendendo um pouco quais são os riscos aceitáveis em saúde ou não. Mas para você, faz diferença um investidor que chega com esses riscos mapeados na prática? Sem dúvidas. Eu acho que foi super interessante o que você trouxe, né? Eu acho que a gente veio de um período de 2020, 2021, onde existia, né? Hoje já se reconhece que houve uma bolha nos investimentos no mercado de venture capital, no setor de tecnologia de forma geral, com valuations muito inflados. A gente passou por um 2022, 2023, de um grande inverno nesse setor, né? Onde volume de transações, tanto em números quanto em valor, reduziram significativamente, o que, de um lado, é ruim, né? Porque a gente viu a falta de liquidez no mercado e, com isso, muitas vezes, boas iniciativas, boas ideias, bons empreendedores acabaram não tendo sucesso em virtude da falta de recursos. Mas, por outro lado, a gente também viu exatamente a palavra que você usou, um ajuste. Então, aqueles que, de fato, tinham bons planos de negócio, ideias sólidas, que atendiam ao mercado ao qual eles pretendiam, enfim, oferecer algum tipo de solução, sobreviveram a tudo isso. Então, apesar desse momento negativo ou mais desafiador que o mercado de venture capital passou, a perspectiva para 2024 é mais positiva. Eu acho que não dentro daquela bolha que existiu no passado, mas mais positiva do que a gente viveu nos últimos anos. E com relação ao setor de saúde em si, apesar de todos os desafios, por ser um setor mais regulado, um setor mais sensível, né? Assim como a Ju estava comentando, que do ponto de vista da regulação de lei de proteção de dados é enquadrado de uma forma genérica como uma informação de alto risco, né? Independentemente de onde ela toque, a gente vê grandes oportunidades. Né? Exatamente. É o limite, né? Exatamente. A gente tem muita coisa ainda para fazer. E se mostrou um setor muito resiliente também, assim como o caso das fintechs, do setor financeiro, que também é um setor regulado, que também está sempre apresentando inovações que acabam sendo endereçadas no momento subsequente do ponto de vista da regulação. Então, para o setor de saúde em si, a gente acho que continua muito otimista. Os desafios da regulação são sempre interessantes para todos os players, inclusive para nós, do ponto de vista da consultoria jurídica, né? Acho que é um prato cheio. É sempre muito multidisciplinar, né? Exatamente. E do ponto de vista do investidor, aquele que é um investidor estratégico, né? A gente vê grandes farmacêuticas no Brasil com iniciativas de inovação, com programas de corporate venture capital estruturado. Sem dúvidas, eles têm um passo de vantagem, porque já conhecem o mercado, já entendem do ponto de vista técnico quais são os principais desafios a serem superados. E não ser esse investidor, mas não apenas isso, mas ter um investidor como esse no cap table de uma startup, sem dúvidas, também atrai valor. Atrai valor para o ponto de vista do desenvolvimento do negócio e para a atração de novos investidores que já veem que aquela startup em si tem um selo de um investidor estratégico que conhece muito daquele mercado. Então, acho que é um aspecto interessante dessa indústria. Retomando essa pergunta, tanto do ponto de vista do investidor, como eu citei, os investidores estratégicos que têm programas de CVC, que já são players da indústria de saúde, quanto do ponto de vista do empreendedor e da empreendedora que conseguem apresentar isso aos seus potenciais investidores de forma muito clara, conseguindo antecipar, na medida do possível, quais são os riscos que virão, além daqueles que já existem, os desafios que já existem com base na regulação existente, é algo que, sem dúvidas nenhuma, atrai valor ao negócio. Demonstra uma maturidade ali, né? E passa um pouco por esse período que a gente viu de, como você falou, resiliência. Exatamente. Né? Eu acho que está ligado àquele ponto que a Carol comentou, algumas dicas básicas para serem seguidas. Você conseguindo tá com a sua lição de casa pronta, sua casa arrumada, seja do ponto de vista trabalhista, seja do ponto de vista de proteção de dados IPI, seja do ponto de vista do regulatório aplicável ao seu negócio, é um convite gigante para que investidores acreditem na sua ideia, vejam que você tem não só uma boa ideia, mas uma boa forma de
execução do ponto de vista de governança interna, de organização, de práticas de negócio, e dessa forma gerar valor e atrair recursos para o seu negócio. E não é uma carga gigantesca de trabalho, a gente está falando de um patamar mínimo, Sim, né? dentro de um contexto de um negócio que está começando agora. Eu acho que é bacana a gente dizer isso, né? Então, a Carol deu algumas dicas práticas, assim, o que é como uma governança. Tudo também tem um começo, Sem um desenvolver, né? A gente fala mapa de priorização, roadmap. Você começa com um mínimo, isso é governança, é orgânica, como você falou. Não então, significa nascer. Não, olha, vou ter que forma, investir, né? vou ter que ter aqui não sei quanto para começar. Né? É um início que vai, e eu acho que também é possível, nesse campo do investimento, mostrar o caminho que você está trilhando, né? Sério, de justificar, eu preciso de tanto, exato. porque eu tenho isso aqui no meu roadmap. Eu já comecei com isso, então na parte de dados eu vou fazer aqui um mapeamento, um inventário, vou identificar quais são os fluxos de operações com dados pessoais, vou achar devidamente quais são as hipóteses legais de tratamento, estou seguindo os princípios, são casos de dados sensíveis de saúde, então eu vou ter um cuidado especial, aqui eu tenho inteligência artificial, não tenho a lei, mas tudo bem, vou fazer um começo de uma governança, vou fazer esse modelo de relatório de impacto para começar a aplicar, são coisas mínimas, né? Isso é bem importante para não ficar algo que parece distante, não? Exato, eu acho que ter esse conhecimento já é o primeiro passo, né? Como a gente vai implementar, qual vai ser o timeline, quais são os riscos que cada investidor, investidora, empreendedor, empreendedora está disposto a aceitar, é um caminho muito particular, né? Eu acho que o nosso papel aqui é mostrar que existem muitas opções disponíveis. De uma forma geral, quando a gente fala de saúde digital, tem todo um componente das regulações aplicáveis, né? Então, hoje em dia, a gente tem um ordenamento específico para a telesaúde, de uma forma geral, para as profissões, né? Especificamente telemedicina, telefarmácia, teleenfermagem. Isso foi um super avanço. Eu sempre passava muita vergonha quando eu tinha que explicar para um cliente estrangeiro que não tinha telemedicina no Brasil até a pandemia. Graças a Deus, a gente resolveu esse ponto. Mas eu costumo dizer que esse tema ele vem em ondas, né? Não adianta nada a gente ter acesso, por exemplo, à telemedicina, um aplicativo que nos permita fazer a triagem dos nossos sintomas, se eu preciso ir no consultório do médico para buscar a prescrição. E isso acontece ainda hoje para determinados tipos de medicamento. Então, a gente está nesse momento de informatizar e digitalizar a jornada de saúde do paciente, né? Começando pela consulta, começando pela interação com os profissionais de saúde, mas também no âmbito da prescrição, no âmbito da dispensação dos medicamentos e dos produtos que são necessários. A gente tem uma etapa muito relevante do ponto de vista de assistência, que é o point of care, né? Você conseguir ter acesso ao monitoramento, ao tratamento, ao diagnóstico, não necessariamente numa instituição hospitalar, e sim em outros hubs de saúde, como é o caso das farmácias e de estabelecimentos menores. Isso é algo que a gente tem visto bastante também ser implementado aos poucos com as mudanças regulatórias que a gente viu num passado recente. E eu falo que o final dessa jornada é ter todas essas plataformas, ter todos esses softwares, algoritmos e soluções incríveis que a gente vê tantos clientes fazendo, sendo disponibilizados no sistema público de saúde ou no hall de cobertura, né, do sistema de saúde suplementar. Porque aí você tem essa amplitude, você tem o acesso e uma cadeia digitalizada. Acho que, de uma forma geral, eu vejo todas as autoridades reguladoras indo nessa direção, muitas vezes não na velocidade que a gente gostaria, mas acho que tem um goodwill aí de todo mundo de aceitar que esse processo de transformação é inevitável e traz muitos benefícios, embora a gente tenha que sempre mitigar e monitorar quais são esses riscos, porque a gente tem, né, uma importância muito grande para esse tema quando a gente fala do setor de saúde, sem aqui nem dá mais tempo, porque a gente poderia falar de todos os aspectos éticos envolvendo o setor de saúde. Vai ficar para outro podcast. Quero muito agradecer as minhas sócias. Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada, Manu. Obrigada, Ju. Adorei também. Acho que vamos para as próximas. Vamos para as próximas, né? Seja pela inovação, seja pelo lead. Estamos aqui no State, né? Sempre. Muito obrigada pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido essa verdadeira aula sobre saúde digital. E a gente se vê nos próximos episódios.